Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Nômades, direto do Maloca Restaurante, Avenida Constantino Nero. Estou em Manaus, aqui no Bosque Clube, onde a gente faz essa parada obrigatória para fazer o quê? Uma refeição da culinária amazonense, assinada pelo chefe de cozinha Raimundo Venâncio. Estamos mais uma vez de volta aqui, levando para vocês um bate-papo, um conteúdo relevante, sempre com um convidado para lá de especial. Isso para que você fique conhecendo um pouco das personalidades aqui do Amazonas, onde nós nos encontramos neste momento, na capital, Manaus, trazendo justamente assuntos que a gente sempre aborda, né? Nos temas de política, cultura, música, enfim, faz essa abrangência. Eu trago agora uma grande amiga, né? Uma grande amiga que é jornalista e agora está dividindo o seu tempo com o direito, advogada, com várias atuações no direito aqui no Amazonas e também fora do estado do Amazonas. Inclusive isso é muito relevante a gente colocar aqui. E apresentadora da TV Onda Digital, A Tarde na Onda, do Cenário Revista, e é uma pessoa muito atuante, seja no jornalismo e também no direito. Eu estou falando da Liliane Araújo, jornalista e advogada que está no Nômades hoje e vai almoçar com a gente. Já escolheu o seu prato, um pirarucu à Belle Munier, e nós vamos falar um pouco de política, de profissão, de cenário regional, nacional, posicionamentos, enfim, tudo isso nesse bate-papo descontraído. Seja bem-vinda ao Nômades, Liliane Araújo. Olá, Jackson, a toda a sua audiência que está sempre lhe acompanhando. Para mim é um enorme prazer a gente estar aqui se reencontrando, né? Porque aqui é amizade de muito tempo. Não era para falar, mas eu vou falar, né? Tudo bem? Tá tudo bem, né? Só essa correria, né? A gente vem ditando um ritmo para nossa vida que é tão assim intenso que às vezes a gente fala, meu Deus, eu preciso parar para respirar, mas eu só agradeço. Agradeço a Papai do Céu. Muito bem. Isso é muito importante. Aliás, o sentimento de gratidão, eu sempre falo que é nobre. Liliane Araújo é natural do Rio Grande do Norte, mas há muito tempo está aqui no Amazonas, é mãe, é jornalista, vou cronologicamente, e advogada. E apresentadora de TV, faz um papel brilhante na TV Onda Digital à tarde, levando sempre os pontos que são aqueles pontos que viralizam nas redes sociais e que está em voga. O jornalismo foi a tua primeira paixão. Foi a minha primeira paixão, porque eu descobri depois, né? Porque, na verdade, eu não queria ser jornalista. Me conta. Vou contar. Quem sempre quis ser jornalista foi a minha irmã. E ela é uma grande jornalista, é Elisângela Araújo. Uma jornalista, assim, fantástica. Ela é nata. Comprometida. Muito. E eu sempre tive a vontade de fazer direito. Eu queria ser advogada, delegada. Eu tenho, assim, né? Eu tinha essa vontade, esse sonho e o perfil. Só que meus pais não tinham condições de pagar a faculdade particular e eu tinha que passar era na UFAM. E aí aquele medo, aquela pressão, e eu falei assim, eu vou me inscrever para jornalismo. Não falei para ninguém, porque até então todo mundo pensava que eu ia fazer direito. E quando eu vi, uma grata surpresa, assim, passei numa classe em 5º lugar geral, ou seja, eu tinha pontos para passar para direito. Até hoje, né, direito, medicina, odontologia, são os cursos mais concorridos da Universidade Federal do Amazonas. E aí fui fazendo jornalismo, fui me apaixonando, fiz rádio e TV na extinta Fundação Rede Amazônica, né, que tinha os cursos lá. E de lá, do estágio, já fui contratada na Rede Amazônica e aí foram praticamente 12 anos, né? 12 anos? 12 anos, foi o meu... Foi rápido, mas quando a gente estava lá não é rápido não, porque a gente trabalha todos os feriados, né, sábado, às vezes domingo, né, é o ritmo que impõe o jornalista, né, o jornalista tem que estar todo dia por dentro dos fatos. E aí foram praticamente 12 anos de muita gratidão, sou eternamente grata, é importante a gente frisar aqui, pessoas importantes que passaram na minha vida e que não estão mais aqui nesse plano, mas estão ali, acompanhando a gente de onde quer que esteja, que é o Dr. Felipe Down e o Dr. Milton Cordeiro, pessoas que realmente me deram oportunidade e me transformaram na jornalista que eu sou hoje.
Então, assim, eu preciso abrir esse parêntese. E foi lá que nós nos conhecemos, né, Jackson? Exatamente, vale ressaltar. Aliás, a Rede Amazônica foi uma grande escola, eu diria uma universidade, não só para o jornalismo, mas para a vida toda. Tive a oportunidade de conhecer Dr. Milton Cordeiro, Dr. Felipe Dal, grandes profissionais que ali, né, fizeram história em toda a Amazônia. Muito me orgulha também fazer parte desse cast de profissionais. Agora, Liliane, como jornalista, claro, te deu também projeção política. Queria que você falasse sobre esse momento político que você viveu e vive também como uma pessoa que pontua os pontos que acontecem no dia a dia. A política faz parte de todo ser humano, né? Todo dia a gente está fazendo política, né? Seja nas relações familiares, profissionais, enfim. A gente tem que participar da política de qualquer forma. E quando eu decidi sair da Rede Amazônica, né, e fiz o meu pedido para o Dr. Felipe Dal, que se viu muito surpreso, mas respeitou o meu pedido, porque afinal eu fiz tudo o que eu tinha que realizar enquanto profissional na empresa, né? Eu sou eternamente grata. Tudo que eu sei de jornalismo eu aprendi lá. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada e depois disso nunca mais eu assinei minha carteira porque eu prometi para mim mesmo que eu queria empreender, eu queria ter independência, sabe? Eu queria trabalhar para mim. E quando eu saí de lá, veio o convite político, mas foi assim, por acaso. Eu já participava, eu já gostava de política, eu já militava, né? Eu já me posicionava, eu já militava em partidos políticos. Inclusive, enquanto eu estava lá, eu já era afiliada ao antigo PPS, que hoje é o Cidadania, né? Eu comecei no movimento da esquerda, por conta também de participar de movimentos dentro da Universidade também Federal do Amazonas. Ou seja, eu sempre estive envolvida, mas enquanto profissional da comunicação, eu não colocava ali um posicionamento porque tinha todo um critério, né? A Rede Amazônica é uma afiliada da Rede Globo que tinha critérios. E ali você não poderia pontuar a sua posição política. Você tinha que narrar os fatos, né? Contar histórias, mas não se posicionar. Mas fora dali eu tinha meu posicionamento político muito claro, muito definido. Por isso surgiu o convite. Eu vou falar para você, não foi surpresa para muita gente, porque nós já conhecíamos o seu posicionamento, mesmo profissional. Isso é muito importante, esse embasamento e o conhecimento dos fatos. Eu acho que isso é uma forma também de a gente reconhecer as pessoas que estão se comunicando todos os dias. Agora, com as redes sociais, a gente pode observar o potencial de cada um, né? E o argumento convincente de cada um também, entende? Você se considera uma pessoa que representa, neste momento, politicamente as mulheres, porque sempre houve uma barreira com as mulheres na política, você há de convir. Você acha que isso já é coisa do passado? Eu acho que ainda não é coisa do passado, né? A gente vive um processo ainda, né? De empoderamento, vamos dizer assim, em todos os segmentos. Apesar da gente ser maioria da população, maioria do eleitorado, nós ainda não somos unidas o suficientes. Eu acho que se a gente tivesse um maior apoio, uma maior rede de apoio, claro que existem vários movimentos, redes de apoio, inclusive faço parte, né, de vários movimentos a nível nacional, como o Mais Mulheres na Política, o Vamos Juntas, Elas no Poder, tem vários movimentos políticos a nível nacional. Mas, infelizmente, ainda não somos maioria, nós somos esmagadas todo o processo eleitoral. Embora tenha leis, né, e a gente tem que entrar nesse cotas de conquistas que são históricas, mas muito pequenas ainda para o que a gente veio e o que a gente vem demonstrando que a gente pode ocupar. Por exemplo, em 2014 começou o movimento Mais Mulheres na Política, mas a gente não tinha uma lei ainda que definisse certos benefícios que os homens já têm, né, historicamente. E se a gente for fazer um retrocesso, né, há pouco mais de 90 anos, 91 anos, a gente conquistou o direito a votar. Então, as nossas conquistas, elas são muito recentes, mas a gente ainda precisa ter uma grande rede de fortalecimento e de conscientização das mulheres. Por quê? A gente ainda não tem voz dentro dos espaços de poder. Somos ainda minorias, nós não representamos nem 15% no Congresso Nacional, que dirá
nas casas legislativas municipais e estaduais do país, tá? Nós não representamos, nós não chegamos nem a 30%. Não existe um parlamento que tenha 30% de representação feminina. E o meu sonho é ainda um dia ver que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio dentro dos espaços de poder. Hoje a gente vê um pouco mais isso crescendo, né, no Poder Judiciário, né? A gente vê hoje mulheres ocupando espaço, mulheres ministras, né, juízas, desembargadoras, que antes a gente via muito pouco, né? Mas eu ainda quero ver isso nas casas legislativas, porque é lá que a gente vai ter voz e representação, é lá que as nossas pautas e as nossas demandas voltadas, né, para as nossas necessidades enquanto mulher ainda é uma realidade ainda que a gente vê ainda a longo prazo. Muito bem, eu falei para vocês que a Liliane é jornalista e advogada e também uma grande ativista política com seus posicionamentos. Tem uma leva de fãs aí, não só aqui na capital, como também no interior do Amazonas. Eu acompanho essas manifestações, Liliane, bem atentamente, né? E olha, no A Tarde da Onda, você pode, inclusive, acompanhar a redeondadigital.com.br. A Liliane está de segunda a sexta-feira, a partir das 14h30. E eu tenho a grata satisfação de participar às segundas com um debate. Liliane, você tem um posicionamento muito forte, né, na televisão, nos seus posicionamentos políticos. Isso se dá pelo jornalismo ou é uma questão familiar, raiz, que você já trouxe de berço? Eu acho que a pessoa nordestina, né, o nordestino, ele já é tão sofrido que para ele sobreviver ele tem que buscar se destacar de alguma forma. E a gente é atrevido, né? E a mulher nordestina, ela é ousada, ela é atrevida, ela é forte, ela é destemida. E a gente tem que ser assim. E eu fui criada assim. Meu pai, apesar de ser, né, militar, né, muito machista, mas ele sempre criou eu e a minha irmã, né, para acompanhar esse mundo e para saber enfrentar esse mundo. Eu acho que é por isso que eu sempre tive essa força, essa vontade, assim, não tenho medo, não tenho receio de expressar, né, o meu posicionamento, o meu ponto de vista, mas claro, tudo tem um limite, né? O limite do respeito, de você não atacar a honra, né? A integridade do outro, do próximo. Tudo tem um limite. Depois que eu fui cursar direito e hoje atuando, a gente sabe que a gente pode se expressar politicamente, ter os nossos posicionamentos, mas tudo dentro de um limite, né? Eu não posso chegar aqui e te ofender e nem ofender pessoalmente, como a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas hoje se intitulam comunicadores, abrem um portal, um blog ou até mesmo a sua rede social e dali fica atacando pessoalmente, né? Os políticos ou as pessoas que pretendem ser políticos ou alcançar um espaço, né, de representatividade dentro da sociedade. Então, eu acho assim, as pessoas precisam aprender que liberdade de expressão tem limite. E não é proibido você se expressar, criticar algo da administração, da gestão pública. Isso é plausível. Faz parte do processo. Faz parte, a gente tem que fazer enquanto cidadão, porque somos nós que colocamos os nossos representantes. Então a gente tem que cobrar, mas cobrar num certo limite de respeito à pessoa, mas cobrar porque ele está ali nos representando. E isso nos dá o direito. E aqui fica também um recado muito importante. A democratização da produção de conteúdo nas redes sociais tem um limite, né? Então, conversando aqui com a doutora Liliane Araújo, que é advogada e jornalista e advogada, tem muito essa questão da pontuação. Hoje, por exemplo, nós vivemos um processo que o Supremo Tribunal Federal está julgando os primeiros réus do 8 de janeiro. Então, a gente tem que tomar isso como lição de que há limites no real e no virtual, a título de que a lei pode sim alcançar quem está na virtualidade. Tu concordas comigo, Liliane? Concordo. Eu sempre falo para todo mundo que a internet não é terra sem lei. Existem leis
E assim, o que falta é conhecimento por parte das pessoas que muitas das vezes são ofendidas, são agredidas dentro desse espaço virtual. Existem leis. E eu sempre falo, procure sempre um advogado, porque há limites e você não pode sair fazendo o que você bem entende dentro do ambiente virtual. Eu deixo isso sempre muito claro, né? Existem as leis, né, no Código Penal, que você pode ser, aí nesse caso, enquadrado como praticante de calúnia, difamação, injúria, mas também existem, né, a lei da fake news. Lei da fake news, que pode ser enquadrada em qualquer tipo de comentário que não seja verdade. Isso vale para todos, independente da profissão que a pessoa ela exerce. Agora tem um detalhe importante que a gente gostaria muito de comentar nesse momento. No cenário nacional, como é que você vê o processo político, a participação da mulher, o papel da primeira-dama, a questão da alta corte? Estão discutindo, por exemplo, Liliane Araújo, nesse momento a substituição de Rosa Weber, se pode ser uma mulher ou não, se negra ou não. Eu acho que uma mulher é suficiente, independente da sua cor, raça, e se buscar a meritocracia. Qual é a sua opinião nesse sentido? Olha, eu acho que toda primeira-dama, ela deve ser atuante, sim. Afinal, ela faz parte de todo o processo, né? E hoje a gente vê que tem uma primeira-dama atuante, a ex-primeira-dama, ela agora é que começa a tomar um posicionamento. Acho corretíssimo, cada uma tem um estilo, cada uma tem uma forma, né, de fazer política e de movimentar os seus grupos políticos. Com relação, agora que você me perguntou, da participação das mulheres, ainda é muito aquém, né, como eu venho falando. As mulheres, assim, sejam pelas constantes demandas e ocupações, né? Hoje a gente não é só mãe, a gente é profissional, a gente é dona de casa, a gente é esposa, e a gente ainda tem que ter esse papel, né, dentro da sociedade, de tentar se posicionar, sim. Então eu acho que a gente ainda está caminhando, como eu vinha falando, né? A sociedade, para ela evoluir e tentar compreender que nós podemos ocupar os espaços de poder, isso leva um tempo. Hoje, a gente sabe que são poucas mulheres ocupando cargos de ministras. E com a saída da Rosa Weber, que se aproxima, eu espero que o presidente Lula ele venha demonstrando o que ele já vem demonstrando, que é essa pluralidade, esse respeito à diversidade e também de colocar a mulher também como coadjuvante no processo político, no processo judicial. Olha só, para nossa surpresa, nós temos uma amazonense, uma advogada, a doutora Natasha Desmond, eu não consigo falar o nome dela, que ela é sobrenome belga, Desromester. Ela se inscreveu e ela está fazendo parte dessa, concorrendo à lista sextupla ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. E aqui eu já aproveito o espaço para dizer, se você é colega advogado, conselheiro, participa do, né, e faz parte é conselheiro federal de diferentes unidades, né, da federação, vote, porque a gente precisa ter uma amazonense lá, mais de 30 anos atuando como advogada trabalhista, e eu acho que é importante porque a gente está passando por um processo histórico que é essa reforma tributária, e a gente precisa ter pessoas que compreendam e entendam o nosso modelo econômico, que é a Zona Franca. Então, se faz necessário a gente ter sim uma amazonense lá. Olha, conversar com a Liliane não é fácil, ela já entrou na Zona Franca, já entrou no Tribunal Superior do Trabalho, o TST, e a gente tem que estar preparado. Quero ressaltar também que a Liliane Araújo, ela escolheu o Pirarucu Abel Monnier. Pirarucu Abel Monnier, que é assinado pelo chefe Raimundo Venâncio. Nós vamos fazer uma surpresa para a Liliane, porque ela é potiguar. Então eu disse, inclusive, para o chefe de cozinha preparar uma carne de sol. Mas seria óbvio a Liliane do Rio Grande do Norte comer carne de sol. Então, como ela já é meio amazonense, o Pirarucu Abel Monnier já está servido. A gente vai fazer um breve intervalo
Nós vamos almoçar e conclui aqui com o nosso bate-papo Nômades com Jackson Nascimento. Inscreva-se no nosso canal, envie sugestões, e se você quiser participar da monetização desse canal, é mais barato do que um café no aeroporto JFK de Nova York. Creia, entre em contato com a gente, Nômades com Jackson Nascimento, aqui no YouTube e redes sociais. Eu volto em instante com a jornalista, advogada e minha amiga Liliane Araújo. Então, pós um tambaqui assado de brasa com banana Pacovan, meio verde, tem a madura e tem a verde, assinada pelo chefe de cozinha Raimundo Venâncio e um pirarucu Abel Monieri. Nós estamos agora na sobremesa, que é uma escolha de nossos convidados. Isso é uma máxima que nós temos aqui. Nossos convidados escolhem o prato principal e a sobremesa. E a Liliane Araújo, ela escolheu o pirarucu Abel Monieri e, da sequência, um cupuaçu, um mousse. Tava bom o mousse de cupuaçu, não? Tá ótimo, ainda tô aqui comendo bem devagarzinho para saborear. Tá aprovado o pirarucu? Aprovadíssimo, muito gostoso. Eu sou suspeita, né, para falar. Para mim só falta agora o título de cidadã amazonense. Tá isso. Lili, depois de tanta contribuição no jornalismo, depois de tanta contribuição no direito, né? Olha, vale ressaltar que a Liliane Araújo, ela também abre um espaço para as entidades solidárias, a gente sempre vê isso, né? Para as ações solidárias, seja na internet, faz questão, até porque eu faço parte como uma forma de contribuição no programa da Liliane, e eu vejo isso, eu queria deixar registrado aqui. Eu acho muito bacana isso, da parte das pessoas, contribuir com o seu potencial para ajudar outras pessoas. Eu atuei como secretária, né, de Estado no Fundo de Promoção Social. Lá eu pude realmente ver a imensidão de organizações não governamentais, de entidades, sabe, de institutos que atuam, porque as pessoas às vezes demonizam essas instituições, mas a gente tem que compreender que a gente está num estado, um continente de dimensões, sabe, muito diferenciadas, uma logística diferenciada. E aonde o Estado não está, são essas instituições que atuam trabalhando, né? Seja no assistencialismo, seja no setor primário. Então, essa experiência eu pude ter e conhecer em loco, inclusive em vários municípios aqui do nosso estado. Por isso eu aprendi a valorizar o trabalho dessas instituições que muitas das vezes se mantêm de doações. E a gente sabe que o Brasil não tem a cultura de contribuir voluntariamente com essas ações, com essas instituições. Então eu acho que se a gente fizer, cada um fizer a sua parte, a gente vai contribuir e vai ajudar. E aí no programa eu abro esse quadro, né, que é o quadro de solidariedade, onde a gente apresenta as instituições, os projetos sociais, porque tudo começa com um projeto, né? Até as pessoas conseguirem, né, se formalizarem, porque até para se formalizar é igual uma empresa, é burocrático, é dispendioso e nem todo mundo tem condições. Então, eu acho que assim, é uma oportunidade de a gente dar visibilidade e voz a essas instituições que tanto contribuem para o desenvolvimento das comunidades, dos bairros, dos municípios do nosso interior. Então, assim, vale a pena. E também valorizar os artistas locais, que tanto sofrem e são castigados muitas das vezes, né, por questões mesmo culturais. Porque eu quero falar algo aqui que às vezes as pessoas não querem, não têm coragem de falar, mas as pessoas daqui, do nosso estado, têm uma mania de valorizar o que é de fora. A gente tem que valorizar o que é nosso. A gente tem tanto artista bom, tão bom quanto aqueles de fora. O que faltam para eles é oportunidade. Muito bem, eu concordo contigo, porque, olha só, nós temos os eventos públicos, nós temos também as turnês dos artistas que fazem de tudo, né, para proporcionar sua arte, compartilhar tudo isso. E nós temos dentro de vários segmentos a nossa potencialidade. Sabe-se lá quantos Mozart não estão nos assistindo no interior do Amazonas, né? Quantos Machados de Assis estão neste momento nos acompanhando e não tem uma oportunidade, não tem uma janela para acenar, não tem uma forma de expressar o seu trabalho, o seu talento.
E, infelizmente, isso é uma realidade aqui no estado do Amazonas. Há outros estados que as pessoas têm essa valorização e é considerado bairrismo. Não, é valorização. É preciso discernir a valorização do bairrismo. Muito bem pontuado pela doutora Liliane Araújo, que é a nossa convidada do Nômades hoje aqui. Maravilha recebê-la. Claro, é sempre um prazer. Nós vamos receber mais vezes, sempre que puder, e nós vamos no programa A Tarde na Onda com a Liliane Araújo, na Cenário Entrevista, que ela também tem o seu momento de entrevistar personalidades. Eu acho isso muito importante, essa troca de informações, experiências, histórias pitorescas de offline que saíram aqui, mas que, obviamente, o público pode e deve conhecer desse grande Amazonas que nós amamos, que tem o seu potencial natural, que tem o seu potencial de sua gente. Acho isso muito produtivo. É verdade, é sempre bom a gente ter esses momentos de troca de experiências, né? Eu agradeço, Jackson, a oportunidade que você está me dando para que o teu público possa também me conhecer e da mesma forma peço, né, que o meu público que está sempre me acompanhando possa também te acompanhar, porque o que a gente leva dessa vida são os momentos e são as pessoas. Muito lá, vamos lá agora. Redes sociais, Liliane Araújo, a Tarde na Onda e o Cenário Entrevista. Vamos lá, minha rede social principal é Liliane Araújo Oficial, que é no Instagram. Mesma coisa no Facebook, Liliane Araújo. Tem também a da doutora, né, que é lilianearaújo.adv, né? Quem quiser tirar dúvida, consultoria jurídica. A minha especialização é criminal e trabalhista, mas a gente, no escritório lá, a gente dá suporte também em outras áreas do direito. E temos também as redes sociais onde eu trabalho também, né? Dou a minha contribuição, que é Rede Onda Digital, com 2 L's, e Cenário Amazônia, que é um veículo de comunicação que tem levado a Amazônia para o mundo. E a gente também tem que, né, exaltar os espaços que a gente trabalha. Deixar registrado aqui o ótimo trabalho da jornalista Paula Litaif, que é nossa amiga, né, de um profissionalismo assim intenso e bem elevado. E qualquer dia, dependendo da agenda dela, a gente vai trazer aqui no Nômades. Ai, vai ser muito bem-vinda, eu tenho certeza. Ela tem muita experiência para contar para vocês aqui que acompanham o Jackson Nascimento nesse programa maravilhoso que é o Nômades. Eu acho que vale a pena. A Paula é uma mulher que está aí, ó, vencendo e enfrentando aí barreiras para atuar no jornalismo sério, no jornalismo conceitual e no jornalismo que pauta a Amazônia. É um veículo bem direcionado. Se você quiser saber qualquer questão sobre diversidade, meio ambiente, sustentabilidade, sobre a nossa região, é na revista Cenário. Muito obrigado, Liliane Araújo, por estar conosco no Nômades. Um forte abraço para você e todos os seus seguidores. Eu sou Jackson Nascimento e a gente vai ficando por aqui com mais um episódio Nômades aqui no YouTube. Você pode se inscrever. Se você quiser participar, monetizando este nosso canal de entrevistas, entre em contato conosco. Todos os contatos estão aqui embaixo do vídeo para que você possa entrar em contato com a gente. É mais barato que um café no aeroporto Charles de Gaulle, lá em Paris, ou JFK, lá em Nova York. Garanto para você. Forte abraço a todos, vários caminhos, diversos destinos. Nômades, até a próxima.